Essa é uma armadilha no processo da autorresponsabilidade. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 62 do Desafio 365. Você já parou para prestar atenção como o nosso cérebro inconsciente ou subconsciente ele funciona quando nós erramos e quando as pessoas erram? Você já parou para analisar que quando as pessoas erram, é muito fácil nós apontarmos os erros nas outras pessoas, nós apontarmos aonde foi que a pessoa errou, quais são as consequências, quais são os castigos, vamos dizer assim, que essa pessoa de repente mereceria por esses erros. Mas quando nós erramos, nós sempre temos uma desculpa e a gente sempre acredita que a nossa desculpa ela é válida. Ainda que seja o mesmo erro, a pessoa cometeu um erro A e eu também cometi um erro A, mas eu aponto para a pessoa em relação ao erro dela. Mas o meu erro, que é o mesmo erro, eu sempre tenho desculpa. O meu cérebro sempre vai arrumar uma desculpa e como se a minha desculpa ela sempre fosse válida e a desculpa que a outra pessoa dá, qualquer que seja a desculpa, é sempre uma desculpinha. Não tem porquê ela dar desculpa, ela deve assumir que ela errou. E quando a gente olha para isso, essa é uma forma da gente procurar culpados e não assumir a autorresponsabilidade. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de crescer. Porque se nesse momento eu assumo a autorresponsabilidade, eu trago para mim uma reflexão sobre o porquê eu cometi aquele erro. Quais foram os meus passos que me levaram a cometer aquele erro e que eu posso fazer diferente numa próxima oportunidade para que esse erro novamente não aconteça. E a partir daí eu passo a ser um exemplo não pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Eu simplesmente assumo o erro, analiso os meus erros e procuro das próximas vezes fazer diferente para que esse erro não se repita. Isso é muito comum. Comece a prestar atenção se no dia a dia você tem feito isso. E lógico, quando a gente está num processo de crescimento, não significa que nós seremos 100% perfeitos. Nós também cometeremos esse deslize porque tudo isso ocorre de uma maneira muito rápida. É o nosso cérebro inconsciente, o subconsciente, quem rapidamente traz a desculpa no processo. Mas conforme eu vou me observando dentro desse crescimento, acontece que nas próximas oportunidades, quando a desculpa vem, muitas vezes antes que ela saia da boca, eu consigo tomar consciência, eu falo, opa, sem desculpas. Analise seu erro e cresça para o próximo. É muito comum a gente ver dentro deste processo, por exemplo, a mãe que de repente fala para a criança ela contou uma mentira e a mãe ela fala para a criança, filho, mentir é feio, não faça isso, não é assim. E aí 5 minutos depois, a mãe mente e a criança está por perto e a criança sabe que é mentira. Às vezes a criança fala na lata, às vezes quando a mãe e o filho saem daquela situação, a criança vira para a mãe e diz assim, mas mãe, você mentiu para ela e você me disse que mentir é feio. Percebe que aí a mãe de repente vai falar, não filho, mas é que para a mãe e vem a desculpa. Ou seja, filho, a mãe, por causa de XYZ, pode mentir, mas você não. Você é feio mentir. Como isso fica na nossa cabeça? Então, esse é um processo, muitas vezes, que nós aprendemos desde muito cedo. Olha, eu posso, você não pode. Para mim é justificável. Para você, não há justificativa que possa minimizar o seu erro. E assim, nós vamos levando e sempre ficando no papel de vítima.
Então, dentro deste processo, é importante que nós nos tornemos conscientes e que a cada vez que nós cometemos um erro, nós possamos não dar as desculpas, mas olhar, parar, olhar, fazer uma análise e pensar quais são os passos diferentes que eu preciso para não cair neste mesmo erro. E aí eu começo cada vez mais a crescer, assumir as responsabilidades, e assumindo as responsabilidades eu mudo o jogo da minha vida e consequentemente eu mudo também os resultados. Obrigado por você acompanhar esse vídeo. Se fez sentido para você, deixa seu curtir aí. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.